Adoro os debates no Rio, que eles são permeados pelo espírito carioca, né? Eu nunca esqueço do debate que aconteceu há 4 anos entre os candidatos ao governo, em que era a vez da Márcia Tiburi fazer pergunta, e aí ela começou com aquele discurso dela, né? Só vejo ao meu redor homens brancos, não sei o que lá, cis... Aí o Romário fala, dá licença, levanta o dedinho, eu sou negro. Sempre tem dessas. Ô, Thaís, como é que foi o debate ontem? E antes de mais nada, parabéns pelo trabalho magnífico mais uma vez. Pô, obrigada, Megali. Você sabe que vindo de você, né, ganha um carinho especial aqui, agradecendo aqui a participação. Pode explorar à vontade, estou aqui para isso. O debate aqui no Rio de Janeiro, todos eles compareceram, dessa vez não teve essa de fugir, não, todo mundo estava aqui. São 4 candidatos, né, que estavam escalados, foram 4 candidatos escalados, o Cláudio Castro tentando a reeleição pelo PL, Rodrigo Neves do PDT, Marcelo Freixo também do PSB e, fechando, né, esse grupo de candidatos que participaram aqui do debate, Paulo Ganimi, do Novo. Todos eles participaram ali. No primeiro momento, eu vou confessar que eu não tive tanto trabalho assim, sabe? Aqueles puxões de orelha que o mediador normalmente precisa de dar ali por conta de tempo, esse tipo de coisa. Não precisou tanto, eles estavam se comportando nesse sentido. Mas teve embate, teve um momento acalorado, teve ali, né, em alguns momentos, um candidato se exaltando um pouco mais. O Marcelo Freixo foi chamado de arrogante, por exemplo, pelo Rodrigo Neves. Mas o assunto por aqui, ele acaba sendo principalmente a questão da segurança. E, obviamente, depois da semana que a gente teve, né, com uma sucessão de denúncias ligadas à área de educação, também a área de educação, né? Esse foi um tema de destaque de muitas acusações, né, entre as partes. E aí eu não digo só daquela polarização entre os 2 primeiros colocados nas pesquisas, Marcelo Freixo e também Cláudio Castro. Esse debate, ele acabou avançando também, né, por outros candidatos que apontavam ali o dedo, alguns fazendo parte do Legislativo, outros já no Executivo, tentando se manifestar e responder a essas denúncias. Transporte, tema muito questionado. Eu achei que a saúde já está mais presente, esteve presente ao longo do debate, mas o transporte principalmente e a questão da segurança pública foram os principais temas citados. Corrupção, lógico, né? Principalmente com esse histórico que a gente tem envolvendo o governo do Rio de Janeiro, foi um assunto que foi e voltou ao longo de todo o debate que teve aí 3 blocos, com muito confronto de ideias, com muita informação, pelo menos é isso. E eu achei um dado curioso, queria compartilhar com vocês. Assim como a gente tem, né, nas nossas lives essa interação imediata, os próprios candidatos começaram a chamar para as suas redes. Então, olha lá na sua rede social, porque eu vou fazer uma denúncia agora. E o outro respondendo, então eu vou colocar também denúncias contra você agora. Então ficou um debate fora do debate. Isso continuou acontecendo pela internet, com muita interação também. Thaís, como é que andam as pesquisas aí no Rio de Janeiro? Em linhas gerais. Não precisa trazer nenhum número específico, não. Mas o Zema tá bem à frente ainda? Aqui no Rio, Cláudio Castro, né? É o governador tentando a reeleição. Ele Zema, peraí. Confundi os governadores. O Zema tá bem à frente em Minas. O Cláudio Castro tá pouco à frente por aí. Isso, a gente tem ali nas primeiras colocações, vou falar das 3 primeiras colocações, a gente tem Cláudio Castro, Marcelo Freixo e também Rodrigo Neves, né, aparecendo ali nas pesquisas, mais uma, vamos dizer assim, uma polarização, não dá para dizer que é uma polarização, mas assim, ali disputando esse primeiro lugar, nesse primeiro momento, de acordo com as pesquisas mais recentes, Cláudio Castro e Marcelo Freixo, né, nesse confronto de ideias. Eu queria citar um ponto que é importante, porque quando a gente fala de governo, né, muitas vezes as pessoas concentram ali as questões na capital. O interior foi alvo de muita discussão. Era claramente ali uma tentativa de todos os candidatos, não estou falando de um nem de 2, mas todos os candidatos de conquistarem os votos dos fluminenses que moram no interior, na Baixada Fluminense e na minha região metropolitana também, né? Niterói, São Gonçalo, aliás, a gente fala aí de Baixada e São Gonçalo, municípios que têm uma população muito intensa, que tem um número de eleitores realmente muito significativo, então, aí esse destaque. E eu queria reforçar também a questão nacional. Se a gente está falando de um foco para o eleitor do interior, aqui do Rio, no âmbito nacional, a gente tinha uma expectativa, né, nos bastidores, a gente já acompanhando de perto essa questão da eleição aqui, de uma polarização, de que o âmbito nacional viesse para essa discussão também durante o debate, né, que os candidatos se posicionassem de um lado ou de outro, assim como aconteceu em outros estados. Mas por aqui foi uma tentativa de tentar, pelo menos o candidato Cláudio Castro, que tenta a reeleição,
não citou em nenhum momento o presidente Jair Bolsonaro, ficou ali distante, ele que tinha um alinhamento mais, né, direto com o candidato Jair Bolsonaro, presidente que tenta a reeleição. E, por outro lado, em apenas alguns momentos, principalmente nas considerações finais, Marcelo Freixo fez questão de se alinhar ao presidente Lula, falando ali, foi muito questionado sobre esse alinhamento, mas no final ele cita o presidente nominalmente e a partir daí fala dessa coligação, dessa parceria durante essa eleição. O Sheila, em São Paulo, a Sheila esteve presente no debate em São Paulo, vai contar um pouquinho pra gente. Lula e Bolsonaro também estiveram presentes, né? Não também houve essa nacionalização. Mas estavam ali. Exatamente, em especial nas discussões envolvendo o candidato do PT, Fernando Haddad, e o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, até aqui ministro, né, do presidente Jair Bolsonaro. Então, especialmente nos confrontos entre eles é que isso ficou mais evidente. Em relação ao atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB, muitos ataques, e normalmente é assim para quem está no momento ocupando aquela cadeira. Não foi diferente com Rodrigo Garcia, com muitas críticas, por exemplo, na área da segurança pública. Então, a todo tempo, Rodrigo Garcia teve de fazer defesas daquilo que vem conduzindo à frente da Secretaria de Segurança Pública no comando, né, do governo do estado. Mas houve outros assuntos também. Foi quente, viu, o debate em São Paulo. Houve vários momentos ali em que os candidatos fizeram essa troca de acusações, não só nacionalizando, né, mas também remetendo ao passado de cada um desses candidatos. Mas tivemos outros temas sendo abordados. Educação foi bastante abordada ao longo dos confrontos entre os candidatos, obras, saneamento básico. Eu senti falta de mais informações das propostas dos candidatos na área da saúde e dos transportes também, mas eu acho que haverá outras novas oportunidades. Em São Paulo foram 5 os candidatos. Eu já citei aqui Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Fernando Haddad, do PT, Rodrigo Garcia, atual governador do PSDB, Elvis César, do PDT, e Vinícius Poit, do Novo. Foram eles que participaram desse debate de ontem. Deu para ter uma ideia um pouco mais clara de algumas dessas propostas e comparar estilos também. Foi importante para isso, para identificar estilos dos candidatos. Quem não conhecia exatamente estilos, de como se comportam esses candidatos ali, quando pressionados, quando expostos, inclusive em áreas que não são da sua especialidade, fica mais claro para o eleitor entender melhor e poder fazer a sua escolha, né? Agora, eu dei uma passeada pelas redes sociais aqui, os apoiadores de um e outro estão indo mais pro lado da lacrada, da mitada, da destruição. Sim. Fulano destrói Cicrano, Beltrano acaba com a hipocrisia de fulano. E não tô vendo ninguém falando sobre as propostas para saneamento básico, para segurança pública. Então a gente vê que a coisa esquentou mesmo. Aí você vai ver, né? Fulano destrói Cicrano, você vai ver o vídeo e não tem destruição nenhuma, né? Um negócio descontextualizado. Mas enfim, é a hora em que cada um tenta faturar a sua melhor maneira.